Muito bom dia, internautas do Pontal em Foco. Estamos ao vivo mais uma vez e hoje trazendo um conteúdo completamente diferente aí que a gente quer trazer mais vezes para o nosso portal, para os nossos internautas. De um lado, o nosso professor Tico, já muito conhecido aqui na nossa cidade, entendeu? Agente de esquerda, digamos assim. E do outro lado aqui o Jefferson, advogado do Direito a Minas, aí tá no projeto Direito a Minas. Então são dois contrapontos muito fortes, assim, dois polos muito fortes que a gente trouxe para poder discutir aqui com muito respeito, claro. Os dois se conhecem e eu achei importante trazer esse debate aqui. Eu gostaria de começar aqui com o Tico. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, Avelino. Quero parabenizá-lo pela excelente iniciativa. Também parabenizar o meu amigo e o Jefferson por estar aqui presente, né? Fico feliz de saber que hoje é um advogado. Eu acho que é um momento importantíssimo, mas também queria dar meus pêsames a todas aquelas pessoas que perderam seus entes queridos nesse momento difícil, mesmo aqueles que não foram contabilizados, né? E a gente sabe há casos que não foram notificados, e também do primeiro caso que teve em Ituiutaba, né? É um momento que enquanto cristão, eu imagino que deve nos trazer uma reflexão de mudar alguns valores da gente, e eu espero que a gente tenha um bom diálogo, tá? Ao contrário do que muita gente pensa que é uma batalha de guerra, é importante saber que vai ser uma boa conversa de visões diferentes, que eu creio que é isso que faz a democracia e é isso que cria uma sociedade melhor. Porque, Jefferson, olha só que interessante. Ontem mesmo conversando com os amigos, a gente não tem que ter um lugar com uma visão única. Olha, nós para andar nós precisamos da perna direita e esquerda. Se eu quebrar a esquerda, eu vou andar com a direita e vou ficar manco. Se for vice-versa também. Então, a gente tem que caminhar junto com as divergências, cada um defender o seu lado, seus prós e contras, né? Que cada um tem, que ninguém é perfeito, mas que possa contribuir de uma forma democrática e generosa para a nossa sociedade. Tá? Jefferson, eu queria te agradecer também por ter topado o nosso debate aí. Seja bem-vindo. Bom dia, Adelino. Bom dia, professor Tico. Professor Tico aí que eu lembro desde criança, ele é amigo do meu pai. Meu pai, quando estava vivo aí, o Tico era cliente lá do escritório. E também lembro dos momentos de alegria que ele trazia pra gente, né, nas feiras, nos eventos que tinha aí. A gente ria muito dele, então esperávamos o momento de chegar o professor Tico para a gente ficar, a criançada reunir ali nos eventos para juntar. Quanto aos polos, eu acho que a gente só tem a crescer, tanto em Ituiutaba quanto o país inteiro, o Brasil, né? Porque a gente, por muitos anos, nós passamos aí por um período onde só tinha um lado da política, né? Então só tinha ali o mesmo pensamento. E política é a arte de discutir ideias. Então, quando a gente começa agora a crescer o movimento conservador, os movimentos liberais, movimentos de direita, a gente percebe, então, que está havendo agora, realmente, de fato, um debate, né? E aí acontece o que o professor Tico está falando. Então, a gente consegue aí chegar, após um diálogo, discutindo as questões, discutindo as ideias, chegar aí, talvez, num bem comum ou no meio termo. É o que o Overton falava quando ele escreveu o seu livro e traz aí como janela de Overton, que eu vou trazer aí mais a fundo aí durante esse debate. Certo. Eu queria começar com a questão do distanciamento social. Talvez seja hoje o principal debate, a principal questão que é debatida entre os dois pontos, entre a esquerda e a direita do nosso país de modo geral. Entre a população, todo mundo dá a sua opinião, todo mundo é um pouquinho especialista, a gente sabe como é que é. Mas, Tico, como é que você enxerga essa questão do distanciamento? Primeiro, só fazer uma correção. Não é questão de debate esquerda e direita, é a questão do isolamento. Não é, inclusive,
várias pessoas que são opositores nossos ideologicamente, que é de direita, né? O pessoal declaradamente de direita, eles defendem o isolamento. É a questão da ciência, né? A questão científica. Nós vemos, por exemplo, a OMS que indica essa ação como forma de tentar deter que nós temos um caos na saúde. E para você entender que não é de esquerda e direita, o Trump, que no início era contra, hoje defende. O primeiro-ministro da Inglaterra, que é de direita, que era contra, no início ficou contra tal, pegou o vírus e foi cometido, quase teve a óbito, mudou de posição. Então, não vejo isso como discussão de esquerda e direita. Não vejo dessa forma. Eu vejo a questão do uso da razão, da ciência, de amor à vida, tá certo? De um momento que a gente tem que salvar a vida para poder recuperar a economia. Mesmo porque, Avelino, o que nós estamos vendo hoje? Nós vimos uma indicação da ONU e do FMI, que ele é extremamente liberal, o FMI. E o FMI disse que quando não acabar com a pandemia, não vai haver crescimento econômico. Então, o que acontece? A nossa posição é da ciência. Eu defendo a questão da ciência, defendo a vida, mesmo porque, se a gente não fizer isso, nós vamos ficar isolados. Eu vou só te falar uma coisa. Com as atitudes de não isolamento e com o crescimento que o Brasil teve, porque infelizmente nós não chegamos ainda ao pico, né? Ontem nós ultrapassamos de 1.000 mortes ao dia. Nós chegamos a casa de 18 mil. Velino, você já parou para pensar? 18 mil é a população de Santa Vitória. Imagina se sai lá no Jornal Nacional, morreu a população de Santa Vitória. É uma tragédia. Isso aí, dados oficiais do próprio governo, Ministério da Saúde, né? Então, o que eu quero dizer? Não é questão ideológica, não estou entrando na questão para conversar, questão de ideologia, questão de sistema é esse, que não, é questão de salvar a vida. Inclusive, o Brasil, que é hoje a maior, o Brasil sempre foi, né, que é a maior nação, né, territorial, e hoje é referência econômica na América Latina e na América do Sul, ficou isolado. Nem o Paraguai quer comercializar com a gente. Os Estados Unidos sinalizou que quer fechar a questão da aviação e transporte com o Brasil. Então, é o seguinte, é um momento triste, duro. Eu estou sofrendo, porque você sabe que eu sou asmático, você viu agora eu usando a bombinha, sou professor, sou obeso, estou quase na questão de 60, sou da linha de risco, mas aí a gente foi verificado nessa pandemia que não é só essas pessoas que têm risco, não. Qualquer um, porque ninguém conhece o vírus. Então, por que eu defendo a pandemia? Defendo, preserva a vida, que é que o mundo inteiro está fazendo, o mundo inteiro, independente de questão ideológica, preserva a vida, cuida das pessoas, cuida de quem produz, cuida do ser humano para poder tentar fazer da melhor forma essa quarentena. E na hora de iniciar, queremos iniciar de uma forma cuidadosa. É assim que eu vejo, tá? Não é questão ideológica. Jefferson, gostaria que você contrapôsse isso ou não, desse a sua opinião. Como eu disse, é um debate esquerda-direita, mas também o Tico corrigiu aqui, que é um debate humanitário de modo geral. Claro que e a gente tem que trazer essas questões para público. A gente fala porque... geralmente, de modo geral no nosso país, a gente tem esse hábito da esquerda ter uma linha de pensamento, uma linha de raciocínio, e a direita ter outra. Mas, enfim, continuando aqui, Jefferson, gostaria que você falasse. No meu ponto de vista, eu acho que o maior debate que a gente está tendo hoje não é nem questões de distanciamento social, é questão de economia e saúde. A gente tem que pensar, muitas pessoas aí pensam, né, que economia não é saúde. E que saúde não tem nada a ver com economia. É o contrário. Sem economia, a gente sabe que a expectativa de vida das pessoas diminui. Então, morrem muito mais cedo.
Sem economia, a gente não teria, e sem o livre mercado, não teríamos os produtos da saúde que nós temos hoje, né? Produtos hospitalares, equipamentos, todos esses foram desenvolvidos aí graças à economia, né, dos países que incentivaram aí faculdades, universidades, empresas a chegar ao ponto que nós chegamos hoje. Então, saúde e economia, elas não se contrapõem, na verdade, elas se unem. O que a gente não pode fazer nesses tempos de crise de saúde, pandemia, é separar, achar que fechando todos os comércios, proibindo as pessoas de trabalhar, nós vamos resolver o problema. E o que nós estamos vendo aí é realmente o contrário. Tem cidades aqui no Brasil que abriram o comércio e os números diminuíram, né? A Alemanha, por exemplo, o jornal alemão lá de maior circulação, que eu não me lembro o nome agora, acho que é o Click, ou uma coisa assim, ele disse que o lockdown foi um erro, juntou ali vários especialistas e disse que foi um erro. Uma das outras partes que a gente combate muito é que ciência não existe consenso. Se é ciência, não há consenso. E se há consenso, não é ciência, né? Então a gente tem aí os dois lados, temos cientistas defendendo a abertura gradual dos comércios, ou então defendendo, como o professor Osmar Terra aqui no Brasil, vou citar brasileiros, o professor Osmar Terra, o professor Ítalo Mazzilli, que também é médico, os dois. Fora do Brasil tem o Benevides, né, da Universidade de Colômbia, de Stanford, desculpa, um dos maiores epidemiologistas do mundo, que defendem aí o comércio funciona normalmente. Então, quando a gente pega aí o distanciamento social como um problema, nós esquecemos de realmente discutir o verdadeiro problema, que é saúde e economia se unem, não se distanciam uma da outra. Esse é o meu principal ponto, que eu vou trazer ele aqui hoje. Professor? Não, ótimo. Chefe, ninguém, em momento algum, disse que economia não é essencial, né? Se você olhar a história, a relação dos seres humanos, ele criou conceitos importantes para a sociedade, que é a relação social, que gera a questão da economia, que gera a questão da política, a questão do conhecimento. Porém, o que eu disse aqui, acho que você não entendeu. Eu disse que o mundo está parado. Ninguém hoje quer comercializar com o Brasil, sabe? Por quê? A visão, apesar de alguns estudiosos, né, acadêmicos ter essa visão, a grande maioria é contrária. A realidade é essa. Apesar de um jornal, que eu não sei qual a posição política dele na Alemanha, manifestar que a Alemanha agiu de forma errada, hoje é notório a gente saber que eles conseguiram sobreviver à pandemia de uma forma mais rápida, porque eles foram mais eficazes e determinantes. Eles fizeram o lockdown imediatamente. Ao contrário que foi feito na Itália, que teve início de dúvida, inclusive Milão, né, manteve essa posição que você disse, e aí pagou caro por isso. A Inglaterra, que até inicialmente e a Inglaterra é a nação, né, que é considerada a mãe do liberalismo, que manteve uma posição nesse sentido, teve que voltar atrás. Parou. O mundo, infelizmente, parou. Sabe? Eu acho importante a gente ver os catedráticos falar de teoria, mas eu creio que o mais importante, muitas vezes, para a gente fundamentar o pensamento da gente, é a experiência humana. A experiência humana é fantástica, né? Porque a história, ela nos ensina de fatos parecidos, quando nós tomamos algumas decisões, o que nós erramos, o que acertamos. E aí, o que eu estou dizendo? Nesse momento, Avelino, a economia, ela não tem que parar. Os pontos vitais continuam. Porém, há como o Estado, nesse momento, como aconteceu nos Estados Unidos, como aconteceu em grande parte da Europa, de assumir a responsabilidade, porque isso o Estado foi criado. Nós vamos ver várias concepções de Estado, desde da Idade Moderna, do Iluminismo, sabe? Depois a gente pode discutir com a concepção de Estado. Mas o Estado, hoje, que está vivendo essa pandemia, eles perceberam o seguinte: ou eu entro e tento salvar a minha população, deixar que seja menos impactante essa pandemia,
e eu vou ter que gastar. E quando passar, eu volto a vapor, a produzir e com segurança, ou eu não sei o que espera para frente, é igual um pai de família. Então, ninguém que é a favor do isolamento é contra a economia, em momento algum. Só que a gente defende que deva-se preservar a vida, tem que, inclusive, os pequenos, nós temos que lembrar disso. Eu vi profissional aí, pequenos e médios, chorando, porque eles não têm como manter. E não é independente, porque está aberto o comércio, mas as pessoas não têm como usar o dinheiro para poder tá consumindo. Aliás, as pessoas nem têm dinheiro, as pessoas não vão na academia, as pessoas não vão na loja, entendeu? Então não adianta falar, vou abrir, as pessoas estão morrendo. Então nós temos que pensar, ou deixa morrer, ou vira o caos, você entendeu? Professor, Jefferson, eu queria que você contrapôsse, falasse com ele. E eu vou fazer uma pergunta para vocês dois, depois de você falar. O espaço é seu. O pessoal que quiser fazer pergunta aí, Delino, nós estamos à disposição para responder qualquer pergunta. Quem tiver online, eu ia falar inclusive isso, quem tiver online, que quiser ir mandando o seu comentário, participando, entendeu? Vai mandando aqui que a gente coloca as perguntas. Compartilha a nossa transmissão, compartilha esse debate. Como eu disse no começo, a gente vai tentar trazer mais esse tipo de conversa aqui para contrapor tudo, para mostrar realmente as opiniões para a população de modo geral. Você, Jefferson. Bom, a gente está falando aí, o professor Tico falou um pouco aí de experiência humana, né? A experiência humana, ela criou o mercado aí de livres trocas, né? Então, o capitalismo que a esquerda sempre combate não foi criado dentro de um livro, foi criada pela experiência humana, né? E a OMS, o FMI, a ONU, esses órgãos, eles são contrários a tudo isso, porque eles querem um controle central, o globalizado do mundo inteiro. Então, por isso que nós somos contra essas orientações da OMS, porque não são o que corresponde à necessidade do Brasil, por exemplo. Eu costumo dar muito exemplo que nós, aqui no Rio Grande, aqui no Sudeste, nós precisamos de algumas coisas e medidas públicas de saúde, por exemplo, ou de medidas de investimento, diferente de estados do Nordeste, por exemplo. Então, o que o estado de Minas precisa vai ser diferente do que o estado do Nordeste, do Rio Grande do Norte precisa. Então, é muito mais regionalizado do que a ONU, a OMS pensa que é. Na Itália, por exemplo, em toda a Europa, na Alemanha, né, na Inglaterra, que o professor Tico citou, são locais de muita densidade populacional, ou seja, as pessoas são concentradas em pequenos espaços. A Inglaterra e a Alemanha não dá o estado do Mato Grosso, por exemplo, né? Então nós temos aqui, o Brasil é um continente, é um país muito grande, e a nossa população está concentrada em locais ali à beira-mar, grandes cidades, Rio de Janeiro, São Paulo, Florianópolis, cidades à beira-mar. Então toda a nossa população concentra-se ali nessas regiões. E as outras regiões do país já há uma densidade muito menor. O que eu costumo dizer e que eu bato sempre é que Ituiutaba cometeu um ato de ejaculação precoce. Por quê? Nós fechamos o mercado da cidade, quebramos empresários, pequenos empresários, quebramos garçons, quebramos empregadas domésticas, que já não tinham aí condições de sobreviver tão bem. Nós quebramos aí toda a população de baixa renda, né? E colocamos ela à mercê do Estado, que não tem dinheiro. Porque se o Estado ele não recebe impostos, se ele não recebe taxas, ele não vai ter condição aí de bancar essas pessoas. E no Brasil, nós sabemos que a condição aqui é totalmente diferente de uma condição nos Estados Unidos, uma condição da Inglaterra. São países desenvolvidos. E não são desenvolvidos porque a população lá é desenvolvida. São desenvolvidos porque não há controle central. Os municípios, os estados, as pessoas têm direito à liberdade de livre trocas. Então o Estado ele não interfere. Tanto é que nos Estados Unidos nós percebemos lá e vemos na prática que há cidades que não existe lockdown. E há cidades que existem, como Nova York, por exemplo. Lá quem decide são os prefeitos. É ótimo, mas eles pagam por isso. Diferente no Brasil. Nós percebemos aí o prefeito da nossa cidade fechou o comércio, sumiu, quebrou muitas pessoas. Ao reabrir também sumiu.
E aí agora eles lutam, né, a todo momento para manter essa pandemia ativa, porque os recursos federais estão chegando, e Ituiutaba já recebeu mais de 12 milhões, e eles querem continuar a pandemia para poder fazer compras sem licitações. Nós levantamos aí a suspeita, qual o interesse dessas pessoas? Por quê? Nós não temos tanta doença se for comparar com a nossa população. Assim como Uberlândia, que tem 10 ou 11 casos de morte, por exemplo, uma população de 500 habitantes. Então nós somos diferentes da Espanha, da Itália, da Inglaterra, dos Estados Unidos, que lá o nível é de a cada milhão de habitantes, e o Brasil está aí na faixa de 60 mortes. Na Itália, por exemplo, bateu mais de 300 mortes. Então nós não podemos comparar nem território, nem país, nem economia. O país é único, o Brasil, nós somos um Brasil. Nós não somos Europa, nós não somos Estados Unidos. Nós temos que preocupar com o nosso problema. Por isso eu falo que nós tivemos aí uma ejaculação precoce, fechamos por medo, depois não conseguiram abrir, a faca, o dinheiro público começou e eles não quiseram parar. Professor, eu acho que é importante a gente trazer esse debate, discutir. Quem estiver online, vai mandando o seu comentário aqui. Professor, Oi. Eu vou trazer uma questão aqui para os dois debaterem. Eu queria só fazer um comentário. Não, sim, depois eu trago a questão, aí você pode comentar a resposta dele e responder a minha questão aqui, depois ele vai falar também. Ontem a gente divulgou com exclusividade aqui no Pontão em Foco, a gente teve acesso às provas ao exame, e a gente divulgou a primeira morte por Covid-19 aqui em Ituiutaba, por coronavírus. Por um lado, nós temos pessoas preocupadas, que se manifestam nos comentários com a preocupação, e por um outro lado, tem um grupo de pessoas também que fala que é um número muito pequeno para 100 mil habitantes. Então, são dois pontos diferentes, entendeu? Estou falando os comentários das pessoas nas nossas publicações, não a minha opinião, porque esse não é o objetivo aqui. Mas, professor, com o senhor. Duas coisas. Primeiro, o capitalismo surgiu, Jefferson, da exploração, do tráfico de escravo, da colonização que sugou as colônias, que gerou riqueza para as nações europeias e depois assim os Estados Unidos, e vem dessa aí. Hoje a riqueza no mundo que foi produzido seria suficiente para que as pessoas vivessem com dignidade. Ninguém está falando de que toma lá e privatiza, ou, aliás, estatiza, ou implanta socialista. Estou falando disso não, estou falando de respeito. Outra coisa, Jefferson, o liberalismo surgiu na Europa, um pouquinho de história. Volta lá na crise de 29. O liberalismo funcionava a pleno vapor na Europa e nos Estados Unidos. A condição de miséria do europeu era grande. Quando quebra, vem o New Deal, social-democracia. O Estado passa a interferir. Tanto que a condição de vida do europeu é hoje que graças à interferência do Estado, que reduziu essa exploração. Nos Estados Unidos também foi, só que hoje os Estados Unidos não é essa maravilha, não. E essa questão de territorial é um equívoco grande seu. Por quê? Os Estados Unidos é um dos países mais cometidos com o vírus. É continental. E essa questão que você está falando também do Brasil, está mais no litoral, como que Manaus está com um problema sério, que é uma área densamente pouco povoada, como que o Pará está com cidades pequenas, com densidade baixa. Sabe por quê? Má distribuição de renda, falta de estrutura sanitária. E aí a questão da Inglaterra, da Itália, lá sim há uma estrutura. E isso foi mostrado isso tudo, que isso é primordial hoje no combate. Qualidade de vida. E a OMC e os órgãos da ONU, eles não são, não tem nada a ver com esquerda, são somente controlados pelos Estados Unidos. Claro que é a direita que controla a OMC e a ONU. Então tem esse ponto de contrapor que está querendo fazer uma ideologia globalizada. Não é. Aí você vai tentar em confusão. O liberalismo é globalizado. O liberalismo, ele defende a globalização.
Então, o que eu quero dizer? É uma coisa, meu filho, a gente tem que pegar certas teorias e analisar com cuidado. Se você é contra a globalização, você é contra o liberalismo. Né? Agora, sobre a questão aí da cidade, olha, eu não faço parte do atual governo, o nosso partido é de oposição, mas se não fosse a posição tomada no momento certo, nós estaríamos com o caso, com caos na saúde. Então, como nós isolamos no momento exato, agora está chegando. Por que começou a aparecer os casos? Sério, porque houve abertura. Tá? E aí nós estamos vendo o caos lá em São Paulo, que é um estado que tem estrutura, mas aí esse caos ele ocorre principalmente aonde? Nas periferias, aonde as pessoas não têm a estrutura sanitária, no Rio de Janeiro também. Então essa questão de densidade não é por aí. Primeiro, é falta das pessoas que têm oportunidade. Quem vai morrer são os pobres. São os pobres que têm que andar em transporte público. São os pobres que muitas vezes não têm condição de comprar um produto de higienização porque não tem o que comer. Então, quando a gente fala dessa questão, eu nem estou discutindo a questão de liberalismo aqui não, nem de capitalismo, não vou entrar nessa. Estou discutindo a questão da pandemia, estou discutindo a questão de vida. E quando você fala de 60% ou porcentagem, eu estou pensando nas famílias que estão ali, que perderam seus entes e que não puderam enterrar. E muitos que vão ocorrer isso, sabe? Eu estou pensando nisso, porque agora que a gente tem que cuidar do ser humano. Se a gente não fizer isso, não tem o sentido da política, não tem sentido da economia. A economia é essencial para a vida, eu não discordo. Só que ela não sobrepõe a vida. Tá? Então, assim, duas coisas que deixar bem claro. A questão da densidade, a teoria ela é falha. Porque o interior do Brasil tem muita contaminação. A região norte é a que menos densidade populacional. É a que o maior problema tem. Segundo, questão de tamanho de territorial do Brasil, está errado. Os Estados Unidos está entre os maiores, ele é maior do que o Brasil. Outra coisa, dizer que o Brasil não tem dinheiro, como que então o Bolsonaro me distribui, ele vai me dar 1 trilhão e 400 milhões para os banqueiros, em vez de pegar boa parte deles e poder repassar para o trabalhador autônomo, pequeno empresário, porque quem dá emprego no Brasil não são as multinacionais, não. São os pequenos e médios empresários. O cara que tem sua indústria de laticínio, de sabão, sabe? A pessoa que tem supermercado, essas pessoas estão quebrando. Mas não é por causa da culpa do município que fechou, não. O país parou, as pessoas estão com medo. E pior do que ter medo, as pessoas não têm dinheiro. Agora, o Trump, ele é o pai, é o cara que mais defende o liberalismo. Ele liberou essa grana. E aqui nós temos, não vem dizer que não tem, tanto que os banqueiros pegaram. Eles repassam que os banqueiros trabalham com o setor especulativo, mas não passa para quem trabalha com a produção. Isso é crueldade. Isso aí já nem é questão de esquerda e direita, é questão de humanismo. Então, assim, com todo respeito, né, eu creio que você está enganado, tá bom? Tá bom, vamos passar para o Jefferson, porque quem começou falando foi o professor, e a gente vai encerrar essa parte com o Jefferson e depois trazer o assunto do óbito de ontem. Ok, Jefferson? Então, com você. Pode manter, né, na questão do óbito, não tem, para mim, sem problema. Eu fiquei sabendo, né, que a pessoa que faleceu tinha 31 anos, tinha problemas no rim, se não me engano, fazia hemodiálise, né, já tinha um bom tempo, e era caminhoneiro. Essa é a informação que eu tenho, né. Tinha outra morte aí também que estava sendo especulada, que era de uma senhora de 92 anos, se não me engano, já tinha vários problemas, até pela idade, né, 92 Sim, mas anos. Essa morte chegou essa exame, não foi confirmada, né. E ela não foi confirmada para Covid. Uma das coisas que a gente bate também, Adelino, é esses exames. Como é que você comprova 100% causa de morte? Exame cadavérico, pelo IML. E a gente vê que Itiutaba só tem um caso. Então nós não temos desculpa de dizer que o IML não tem condições de atestar a causa-morte dessa pessoa.
Aí eu faço a pergunta, por que essa pessoa não foi para o IML? Né? Então, a única forma de você atestar com 100% e ainda tem margem de erro a causa da morte de alguém é por meio do exame cadavérico. Então, o exame de laboratório ele pode te dar aí sintomas e causas prováveis, mas não te dá aí com exatidão, principalmente para fins aí de até certidão de óbito, a causa da morte. Voltando só ao assunto que foi comentado, também está havendo uma grande confusão entre diferença aí de globalização e globalismo. A liberdade econômica que a gente defende, ela é a favor da globalização. Não tem nem como a gente ser contra isso. Isso são fatos corriqueiros que acontecem pela experiência humana e que vão ao decorrer do dia a dia dos negócios. Né? Globalização é diferente. Orienta aí quem estiver assistindo a tentar entender um pouco essa diferença, que é muito simples, mas se eu for entrar aqui em explicações, nós vamos perder tempo. Diferença entre globalização e globalismo, tá bom, pessoal? E outra coisa que foi falado sobre o caos na saúde no Brasil, né? Nós tivemos aí nos últimos anos, quantos anos de governo PT, né? Que quebrou o país. Nós percebemos que o Brasil, é fato que o Brasil tem uma dívida muito grande a se pagar, na casa aí de bilhões, né? Até pelas pedaladas que levaram aí os governos do PT nos últimos anos a sair pelas portas do fundo, meio de impeachment, né? Então, o Brasil não tem dinheiro, está quebrado, graças aos últimos governos. Esses governos que, ao invés de construírem hospitais, de investir em infraestruturas de hospitais, preferiu construir o quê? Estádios de futebol, né, Copa do Mundo, Olimpíadas, clubes de ginásticas, enfim. E hoje a gente vê aí um contraponto que tem pessoas que defendem que o esporte não é saúde. Então aí fica a minha pergunta, o que está acontecendo com o pessoal aí do Partido dos Trabalhadores? Mas a gente percebe que mesmo com esse rombo bilionário nas casas, né, nos cofres do governo, o pessoal continua defendendo o assistencialismo que levou o nosso país à quebradeira. Né? Como é que o Estado vai bancar alguém se ele não tem dinheiro? O que as pessoas que estão assistindo têm que entender é que Estado não produz. Tudo que o Estado tem, ele tira de você, trabalhador, pequeno empresário, doméstica, garçom, trabalhador rural, empregado de carteira assinada, você paga imposto todos os dias. Quem tem carteira assinada, debitado na fonte, imposto de renda, INSS. Quem não tem carteira assinada, paga contribuição. Jefferson, mas traz para o tema Covid-19, exatamente, tema eu vou chegar nisso. E se você não paga, se você é autônomo, você também paga no supermercado, paga imposto. Então o Estado, ele precisa de recursos para ele conseguir combater a pandemia, porque sem economia não há dinheiro para combater o problema na saúde. E o caos na saúde no Brasil já vem de anos. Eu, como advogado, já entrei aí durante meus 9 anos de advocacia com vários mandados de segurança querendo vaga em UTI. Por quê? Porque o SUS é um sistema fracassado, falido. Não é de hoje que isso acontece. E agora, o que o pessoal fez? Eles tiraram aí os atendimentos normais, corriqueiros, deixaram essas pessoas que precisam em suas casas, né? E agora os hospitais estão vazios. Eu tive no hospital pronto-socorro esses dias, né? E está vazio. Então a gente não teve aí grande aumento na demanda após a abertura do comércio de Tuiutaba. Então não há aí motivos para se fechar, não há motivos para pânico. Nós temos aí que ter fé, coragem, e nós vamos sair dessa, porque o brasileiro já é um povo muito sofrido, mas que sempre corre atrás e batalha e vence as suas guerras. Professor? Primeiro, Jefferson, eu estou rindo aqui, sabe por quê? Eu acho que a gente, quando fala, a gente tem que comprovar. Você é advogado, sabe disso. Tudo que é falado tem que ser colocado e comprovado. Então, eu vou te falar uma coisa. Até 2002, o Brasil tinha uma dívida externa de 300 bilhões de dólares. Durante o governo Lula, foi paga essa dívida e hoje tem uma reserva, tá? De 350 bilhões de dólares. Inclusive, você acha de onde que o Bolsonaro tirou 1 trilhão de reais e 400 milhões? Se está quebrado, é meio assim estranho isso. É um ponto. Então o Brasil não está quebrado. A questão de pedalada que você falou, cara, o Bolsonaro tirou verba da educação, da saúde, para comprar deputado para fazer reforma trabalhista, tirar o direito dos trabalhadores,
do coitado que trabalha, tirar o direito de 13º, tirar o direito de férias, o direito do próprio salário e da aposentadoria. Isso aí não é pedalada, isso aí é um ciclismo inteiro. A questão não é essa, Jefferson. A questão é saber que lado você está. Eu estou do lado do trabalhador, estou do lado dos pobres, não estou do lado do empresário. Eu estou do lado do empresário, daquele que produz. Por que eu estou te falando isso? Porque nos últimos anos, ao contrário do que você falou, o PT aumentou mais de 85% de leito do SUS, criou o SAMU, as UPAs, coisa que não existia, Jefferson. E faz 5 anos que nós não estamos no governo. Nós deixamos a saúde maravilhada, tá? Então, nós temos dinheiro. E globalismo, e com globalização é meio estranho. Ninguém vive isolado. A questão é, o Jefferson, ou a gente pensa no ser humano, nesse rapaz aí que você falou, que contribui, né, que paga o imposto, né, que esse imposto realmente é que vai para a mão do governo, se esse governo vai usar esse dinheiro a favor de quem trabalha ou dos especuladores. O que nós estamos vendo agora, essas pessoas dessa linha liberal, é a favor que seja usado na mão de especuladores. Olha só, 1.400 bilhões na mão de banqueiro. E nem se passasse 10% para a manicure, para o vendedor de laranja, para o dono de farmácia, o dono de academia, tá? Se assegurasse essa pessoa tranquilo com o negócio, não teria um problema. Então não adianta fazer um discurso liberal para quem trabalha, mas fazer um discurso de Estado presente para quem tem grana. Nós sabemos que o Estado arrecada verba assim. O problema é saber como que ela é utilizada. Outra coisa, o Brasil é a 8ª economia do mundo. Isso aí não sou eu, não é porque me falaram fake. Se você for lá olhar os dados, nós temos uma reserva de 350 bilhões de dólares. Nós temos dinheiro. O problema é que é o seguinte, quando alguém tem dinheiro e não quer fazer a parte social, ele alega que está em crise. E aí tira os direitos de quem tem. Então é isso. Só a culpa do PT, o PT saiu faz 5 anos. Né? E aí falou que o PT quebrou. Na crise de 2008, Jefferson, que foi a segunda crise econômica no mundo, depois do crack da Bolsa de 29, um país como os Estados Unidos entrou em recessão. Na Europa, o Brasil cresceu 10% no governo Lula. Sabe como, Jefferson? Com o Estado estando presente, dando condição das pessoas trabalharem, de ir para a universidade, de estudar e ter dignidade. Então, pode fazer economia forte, é importante? Pode, mas não precisa perder o sentido da vida, que é o humanismo, que é o respeito à dignidade do ser humano. Nós temos que parar com isso. As pessoas todas têm direito a esse acesso, sabe? O liberalismo que vocês tanto defendem, historicamente foi comprovado. Ele foi causador da Segunda Grande Guerra Mundial, que quebrou o mundo em 29, e de 29 para cá, Avelino, que melhorou a sociedade com a chamada do New Deal, que é o Estado de Bem-Estar Social. Ou seja, só para concluir, o Estado, Avelino, ele é mediador. Ele não defende classe A nem B, mas ele tenta segurar os dois lados, o direito básico de educação, saúde, dignidade, e para isso, um bom salário as pessoas não têm. Sabe, agora esse negócio de jogar culpa no PT, eu acho engraçado. Parece que não teve história no Brasil antes do PT. Nós temos que ampliar o leque, tá certo? Certo. Jefferson colocou a máscara ali. Seguinte, vamos tentar focar. É claro que não dá para se fazer um debate desse daqui sem uma tendência política, sem falar dos partidos. Mas está muito bom, viu? Isso está muito bom. Tomara que continue assim. Mas, Jefferson, eu gostaria que você falasse também, para a gente encerrar essa parte e partir para o óbito de ontem, certo? Então tá. Não precisa entrar. Só para a gente encerrar o assunto, então. Isso. Eu não preciso dizer mais nada sobre economia do PT, o pessoal aí já sabe, né? Já é público notório. Então vamos falar do óbito de ontem, né? Desses casos que estão aparecendo.
Eu não estou com os dados de ontem, viu, Adelino? Eu estou só com esse caso de óbito, mas nós temos aí cinco pessoas curadas, né? Se eu não me engano, você me confirma? Sim, eu passo aqui agora para vocês as informações Tá. atualizadas do Covid-19 aqui no nosso município, porque essa informação desse óbito é uma informação de fontes nossas. Então ela não é uma informação que ela foi confirmada pelo comitê ainda, porém ela vai ser confirmada, entendeu? A gente também, já cravou por causa disso. eu tenho uma vantagem, Adelino. A gente que foi empenhado em fazer ações de reabertura do comércio, acabou que eu fiz muitas amizades nesse processo, né? E aí eu tenho pessoas lá de dentro do pronto-socorro que não concordam com coisas que estão acontecendo lá e que passam informações pra gente. Então, desde ontem, acho que por volta das 7, 8 horas, se não me engano, eu já tinha informação desse óbito, já sabia, inclusive chegou para mim aí uma denúncia grave. Eu não vou entrar em detalhes, porque como a gente não tem como entrar, eu não vou me comprometer com isso, né? Mas teve aí talvez um erro médico no momento da intubação, mas foi só alguém que chegou até mim, então não vou entrar em detalhes, mas chegou essa notícia Os números sem apuração. os números da nossa cidade hoje são 5 casos recuperados. Até ontem, eu vou passar os números que foram divulgados ontem e vou atualizar. São 5 casos recuperados, 9 casos confirmados, 51 casos em acompanhamento, nenhum paciente internado, um óbito suspeito por Covid-19, nenhum óbito confirmado e 501 casos suspeitos. Esses são os números divulgados ontem. Porém, a gente atualizou esses números por nossa conta mesmo, que é das nossas fontes, que são o seguinte então... São 5 casos recuperados, 9 casos confirmados, não, 10 casos confirmados, 51 em acompanhamento, nenhum óbito suspeito, e sim um óbito confirmado, que foi para os dados, e os 501 casos suspeitos. Eu quero dar um destaque para esses números o seguinte: esses 51 casos em acompanhamento, porque isso era divulgado e assustava bastante a população, divulgava só assim, são 501 casos suspeitos, 300 casos suspeitos, e não se explicava que era um número acumulativo. Então a gente falou bastante sobre isso até que mudaram esse relatório aqui divulgado. Então acho que foi uma vitória da informação de modo geral. Então são 51 casos em acompanhamento, 9 casos confirmados, 10 casos confirmados, 5 recuperados e o óbito confirmado. Então, os números nos mostram que não tem ninguém internado, né, por coronavírus no hospital. Até ontem. Então, até ontem. Então, isso é uma boa notícia, porque nós já temos aí o quê? Acho que 10 dias ou 15 dias de mercado funcionando. Então, nós percebemos em Ituiutaba, que pode ser até ser usado como experiência, que o lockdown, ele não tem tantos efeitos assim. Até Nova York, por exemplo, o prefeito deu entrevista lá e disse que mais de 66% dos casos de coronavírus foram pegos em casa. Aquela atriz, eu esqueço o nome dela, teve o Felipe Simas, que pegou em casa, ficou a quarentena inteira. Nós vemos relatos na internet direto de pessoas que ficaram a quarentena inteira em casa, cumprindo a quarentena, e pegaram. Então, eu sou daquele caminho do professor Osmar Terra. O vírus atravessou o continente, saiu da China desde novembro. Quem dirá que ele não já estava aqui em dezembro, por exemplo, um mês depois? Qual o tráfico de chineses no Brasil, de italianos que vão para a China, que vem para o Brasil, avião, globalização, é muito grande. A gente estava falando isso mais cedo aqui, nos debates, inclusive. Então, quem disse que esse vírus já não estava no Brasil durante o carnaval, por exemplo? E o vírus talvez está vindo aí com uma força muito menor, porque quando a gente pega os dados completos do país, comparando aí com a população do Brasil, nós percebemos que o mesmo impacto que está tendo aqui não é o mesmo que teve na Europa, por exemplo. E Ituiutaba é exemplo disso. Nós não temos impacto nos hospitais até o momento, mesmo que os hospitais não estejam fazendo aí os seus exames de rotina. Então, não há motivos para a gente alardar a população, criar pânico na população, que pode gerar aí o efeito manada. Acontece, inclusive, lá no estado do Amazonas. A partir do momento que as pessoas começam a ficar em pânico, elas começam a todo momento procurar os hospitais. Aqui em Ituiutaba nós não temos isso, mas as pessoas estão se tratando de gripe em casa. Você acha que a gente não tem gripe? Eu conheço amigos, saio na cidade para todos os lados. A minha avó, que tem 69 anos, quase 70 anos, ela estava gripada esses dias.
E eu vim de Brasília, né, vim aí do movimento, estava cheio de aglomeração de pessoas, onde possivelmente tinha o vírus também, apesar que o vírus está no ar em qualquer lugar. Vim, comprei com a minha avó já está curada, está sarada. Será que ela não pegou o coronavírus? Então as pessoas estão se tratando em casa de gripe, sem pânico. Quando a gente percebe aí algo mais grave, as pessoas procuram os hospitais, né? Então, por enquanto, elas não estão abarrotando os hospitais, mas se a gente começar a alardar, começar a criar pânico, começar a criar desespero nas pessoas, tenha certeza que essa gripezinha tratada em casa hoje vai parar nos hospitais, vai abarrotar o sistema público de saúde, e aí é tudo que nós não queremos, né? Então, aí nesse caso, eu e o Tico, nós concordamos, né? Nós não queremos abarrotar o sistema público de saúde. Deixa aí a palavra agora para o professor Tico. Professor, com você. Realmente a gente não quer. Esse que é o problema. É a questão de que o vírus vai contaminar boa parte da população. Infelizmente nós sabemos disso. O problema é se a estrutura de saúde está preparada para atender casos no momento de pandemia. Então aí vem uma coisa. Tudo é questão de visão, Jefferson. Olha só, você fala que não vale a pena. Se não fosse a atitude do governo local de ter segurado o isolamento, a forma como foi feito aqui o acompanhamento, que eu tenho vários amigos ali também, talvez hoje nós estaremos no caos. Uberlândia está um caos. Porque o Uberlândia eles não fazem questão de estar fazendo exame. Tem gente indo ao óbito em casa, sabe? Então é o seguinte, a questão do óbito de ontem me leva a um seguinte aspecto. Como é que está o pai, a mãe, ou o filho, ou os avós dessa pessoa? Eu não vou discutir, sabe, se não deveria ter feito necrópsia ou não. Morreu um ser humano e vida de pessoas foram atingidas. 18 mil pessoas e 600 foi o caso oficial, né, que essa pandemia atacou, deixaram pessoas na mesma situação. Só que existe também um dado que nem todos foram confirmados. E há uma estimativa que deva ser quase 10 vezes mais. Inclusive a Universidade dos Estados Unidos fala que essa questão de morte por corona, porque muitos terão problema respiratório, sabe? Então, eu acho que aqui em Tutaba o governo agiu certo. E aí, nós vimos que, você falou, faz 10 dias que abriu, né? Mais ou menos. O comércio, aproximadamente. Isso, comércio. Então, o vírus, ele fica, faz 14 a 15 dias. Então, a gente não sabe. O problema é que ninguém conhece, ninguém pode dizer que é um vírusinho ou uma gripezinha, entendeu? Mas que todo mundo tem certeza que mata muita gente, tem. Agora, é sabido também, Jefferson, que há várias formas, que tem pessoas que têm uma defesa imune, que ele de uma forma diferente com o vírus, e a maioria não. Só que a gente não pode dar um tiro no escuro, só porque nós estamos passando aqui um vendedor de fruta, tá? Porque nós estamos dando com vidas, com pessoas, com familiares, sabe? Aquilo que eu falei, gente, 18 mil é a população de Santa Vitória, tá? Esse rapaz, que eu não sei se é daqui, qual a cidade, eu não sei, porque estou sabendo hoje, ele tem parentes, sabe? E tem muita gente que está passando por essa dificuldade. E é por isso que eu acho que a forma preventiva como o município agiu, ajudou hoje na nossa situação. É aí que é uma diferença. Vários municípios tomaram atitude de prevenção, de isolamento, e contiveram esse avanço. Agora, você fala assim, mas nas metrópoles houve isolamento, mas não deu certo. Houve escambau, desculpa a palavra. Por exemplo, em São Paulo, que tem 20 milhões de habitantes, isolamento, fica isolado quem tem condição. Coitado está indo trabalhar, pega metrô. E aí as contaminações na periferia são enormes. E Uberlândia, ela não tem uma estrutura
sanitário igual nós temos aqui em Tuiutaba. Não tem, nós conhecemos lá que tem um bairro que é sem infraestrutura. Então é outra coisa que a gente tem que analisar. Tuiutaba tem quase 100% de infraestrutura de água e esgoto, que é aquilo que eu estava falando. Então, isso quer dizer que a gente tem que baixar a guarda, tá? Na realidade, o pico da pandemia no Brasil ainda não chegou, e isso é assustador. E hoje o Brasil passou o número de 1.000 mortos por dia, é o quarto país com maior número, tá? Isso era dos Estados Unidos. Então, o que é que está me incomodando? Como será daqui a semana que vem, como será daqui um mês, tá? Porque hoje eu posso estar conversando com o Jefferson e daqui uns dias eu posso não estar aqui, ou mesmo ele, Deus me livre guarde, porque é uma coisa que a gente não sabe o que está acontecendo. Então, experiências foram vividas no mundo inteiro e somente 4 países, tá? Somente 4 países onde tem governos autoritários é que não aceitam o que está acontecendo, tá? Nós temos lá na Europa, se não me engano, o Cazaquistão, não sei o nome, estava olhando, que o cara não aceita e está um caos. A maioria onde há democracia, a respeito, a discussão, a divergência, sim, tem que ter divergência com a ciência. Jefferson, só correção, na ciência ter divergência, isso não quer dizer que não é ciência. Se você tem divergência, se você sabe fundamentar de forma racional o que defende, é válido. O problema não é a gente inventar o achismo e achar que é aquilo pronto. Nós temos que ter divergência, isso é legal, é o que está acontecendo agora. Da divergência se cresce. Eu tenho divergência política com a administração municipal. E a gente, olhando o quadro geral de Minas, eu parabenizo o trabalho que foi feito até agora, porque se não fosse isso, nós estaríamos em caos. Nós sabemos que só temos um hospital, que é o São José. Se a gente tiver 30 casos confirmados assim, de ter que usar respiradores, já é um caos para nós. Isso é muito sério. Tá? Então é isso que a gente tem que pensar. Muito bem, doutor Jefferson, com o senhor agora. Eu quero pedir o pessoal para ir participando aí, vai mandando muito comentário aqui, muita participação popular, vai mandando o seu comentário aí, vai interagindo com a gente, entendeu? Então dando sugestões aqui de próximos debates, vai dando as suas sugestões aí de quem que vocês querem ver debater aqui no Pontal em Foco, que a gente vai tentar trazer mais esse tipo de conteúdo, que é muito importante. Doutor, com você. Aproveitar, né, a oportunidade, professor Tico, parabenizar o Adelino por essa oportunidade de trazer aí 2 pontos de vista diferentes, porque o que a gente vê aí na maioria da mídia é que essa divergência que a gente está falando não é trazida, né, para discussão. A gente percebe aí, principalmente no maior veículo de comunicação do país, que é a Globo, onde eles tomaram ali um editorial, né, e estão seguindo aquilo ali, defendendo até o fim, que o pessoal fica em casa, não defende aí, eles não dão espaço para outras pessoas que discordam do pensamento deles, né, e todo mundo que discorda deles, por exemplo, é chamado de negacionista. Então eles criam aí essas palavras do politicamente correto, né, então todo mundo que não segue a ideologia desse tipo de mídia é contrário, é negacionista, é um cara que é errado, é um doido, né? Então, parabéns, Adelino, aí pela a oportunidade da gente estar aqui discutindo isso, debatendo os 2 pontos. Então, parabéns, vezes Tuiutaba só tem a ganhar, tá? Aí, voltando ao assunto aí, que o pico não chegou no Brasil ainda, pelo jeito nunca vai chegar, né? A gente está percebendo aí a farra com o dinheiro público dos políticos. Talvez chegue nas eleições, depois que passar as eleições, depois que o dinheiro público acabar, talvez chegue. Então, o Adelino, ele falou aqui da gente, né? Que país no mundo que mais doa dinheiro assistencialismo? Qual país do mundo que mais doa dinheiro? Se o pessoal aí que está assistindo sabe, ou não sabe, eu vou dizer, é os Estados Unidos da América. É o país mais assistencialista do mundo. Para quem não sabe, 10% do PIB americano é doado para outras pessoas. Sabe quem doa? Não é o Estado, são os empresários que investem, vão à luta, correr atrás de gerar emprego, ganham muito dinheiro, além do que eles precisam, fazem doações, criam instituições de caridade, e nisso os Estados Unidos é o maior país assistencialista do mundo. Basta olhar os dados aí, né, que a gente vai perceber isso.
Então, voltando um pouco só para a gente chegar na parte de saúde, então eu tenho que entrar no tema para o pessoal que está assistindo entender. Conforme os gráficos, nesse caso do Banco Mundial, tá? Os países que são mais liberais, ou seja, os países que têm menos controle de Estado, eles têm maior IDH, maior índice de democracia, maior índice de distribuição de renda e menor índice de pobreza. Isso não é eu que estou falando, está nos mapas do Banco Mundial, tá? Então eu posso trazer aí nos próximos, inclusive entregar para o professor para ele analisar esses gráficos. Isso faz com que, por exemplo, nos Estados Unidos, o sistema de saúde dos Estados Unidos é um ótimo sistema, só que lá não tem sistema público. Todos são obrigados a pagar. E nem por isso nós temos aí pessoas morrendo diariamente nos hospitais por causa de falta de assistencialismo do Estado. Pelo contrário, as pessoas elas correm atrás do emprego, bancam suas próprias necessidades e nisso elas vivem bem, tá? Outros países funcionam assim também. Inglaterra, Japão, Canadá, Austrália, são países que a gente percebe que estão acima dos níveis aí de pobreza, distribuição de renda e liberdades econômicas. Então, são dados, né? Quando o professor Tico traz aí, mas a gente não pode pensar que não vai fechar o mercado, o prefeito tomou uma medida que fechar antecipadamente e deu certo, não tem como a gente comprovar. Isso é especulação, não são dados. Então, o que aconteceu na nossa cidade e na maioria do Brasil? Especulações. A ONU chegou falando que todo mundo ia morrer, a OMS falando que todo mundo ia morrer, e aí as pessoas entraram em desespero, os prefeitos despreparados começaram a fechar, e no primeiro momento, até eu era a favor, Tico. Eu acho que ali uns 3, 4, 5 dias para a gente entender o que estava acontecendo, eu era a favor, né? Não era contra, muito pelo contrário. Então, a gente tinha que tomar aquela precaução. Mas a partir do momento que a gente percebeu que esse vírus não era tão influente aqui no Brasil como é lá fora, nós já deveríamos ter nos preocupado com as pessoas que estão sem trabalhar e passando fome, necessidade, sem emprego. Isso gera também problema de saúde. É nisso que nós defendemos. Então, eu já entendi bastante o posicionamento do professor Tico. Ele tem ali um entendimento no método, né? Então, a gente combate a saúde, mas não acabando com a economia, né? E o professor Tico, ele não entende muito essa parte de não destruir a economia, porque o Estado tem que vir e ajudar as pessoas. No meu entendimento foi isso, né? Ele cita ali o keynesianismo, que foi aí proposto no New Deal dos Estados Unidos. Então, aí a gente entende mais ou menos um pouco desse existencialismo, está meio deturpado, né? Mas eu entendo, né? E aí a gente entende também o lado aí do pessoal do PT, inclusive de chegar ao ponto do comandante máximo aí do partido dizer que, graças a Deus, a natureza criou esse vírus, né? Então, a gente percebe o ponto. Eu tenho certeza que essa não é a opinião do professor Tico, mas foi o líder do partido que disse isso aí. Certo, eu vou intermediar aqui o seguinte, nós já estamos indo para 1 hora aqui de debate, o que é muito bom, entendeu? 1 hora de conteúdo aqui de ponta a ponta para vocês. Eu vou liberar o espaço aqui, entendeu? Para o Tico fazer as considerações dele, já rebatendo o que você falou, e também para você finalizar, Dr. Jefferson. Tico, com você. Pois então, o Jefferson, eu sou geógrafo também. Esses países que você falou que são liberais, que são desenvolvidos, eles passaram pela questão do estado do bem-estar social. O neoliberalismo retornou em 85. A Inglaterra, você está enganado, tem saúde pública. Eu te confirmo que eu tenho uma sobrinha lá e é diferente. Na Europa, quase todos têm saúde pública. Nos Estados Unidos, não. Agora, tem que te falar uma coisa também, enquanto geógrafo. Os Estados Unidos é um cara que é a única nação que tem os tentáculos puxando riqueza no mundo inteiro. 40% do que a China produz é dos Estados Unidos. Então, comparar qualquer país com os Estados Unidos é brincadeira. Agora, realmente, a elite americana, eles doam, porque eles têm uma visão diferente da elite brasileira, que gosta da questão do ódio. Ninguém é contra a elite ou a pessoa guardar riqueza. A gente só luta para que as pessoas respeitem a oportunidade. E outra coisa, Jefferson, quando houve a quebradeira em 2008, quem socorreu as grandes
as grandes riquezas, grandes fortunas, nos Estados Unidos, foi o Estado americano. Na Europa, mesma coisa. Não existe. O que eu quero dizer é o seguinte, filho. Olha, o Estado ele é presente, ele é importante. Ele tem dinheiro. Então não adianta a gente fugir. Vamos pegar um exemplo aqui. O que você me fala? 1 trilhão de reais e 400 milhões na mão de banqueiro. Por que uma boa porcentagem disso não estava na mão de quem produz? Tá? E relação ao Adelino, eu quero agradecer pela oportunidade e mostrar para as pessoas que a gente pode debater de uma forma racionalizada, com respeito à divergência, sabe? E quando a gente tiver... eu peço para os meus companheiros, e espero que você peça isso, quando alguém entrar num embate isso no Facebook, não entra aquela de xingar, ou petralha, ou gado. Eu acho idiota isso. Eu acho muito desrespeitoso, sabe? Acho que a gente tem que saber argumentar e ter o devido respeito. Eu sou palhaço, me orgulho, fiz 3 faculdades, leciono mais de 30 anos, sabe? Acho que a arte é uma forma de poder recuperar a vida. A minha vida foi feita assim, tá? Então, o que eu quero dizer é que a gente não pode perder a sensibilidade do humanismo. E a questão aí das economias, não é esse o mérito do assunto que nós estamos discutindo, né? Mas em todo lugar onde há um problema, quem está resolvendo é o Estado, né? E se a gente vê aqui, por exemplo, as empresas que estão fazendo doações, é porque nós temos um problema sério, que é o contrário dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm imposto sobre fortuna, que a elite americana aceitou. Os impostos sobre fortuna, quem tem mais, contribui mais. Aqui não, quem paga mais somos nós, os pobres. Mas quem está na frente, que defende esse liberalismo, está abrindo todo, dando a chance para quem é bilionário, quem é especulativo, ter lucro sem contribuir. Tá? E outra coisa, a questão nossa de posicionamento, como mais uma vez eu disse, não é questão de esquerda ou direita. Muita gente que a gente confronta, o Caiado, de extrema direita, Mandetta, sabe? São pessoas que são ligadas à medicina e que defendem a OMS. O que é que eu quero dizer? Quem sou eu para poder questionar a posição de pessoas da saúde que estão à frente, que tem uma comissão de frente aqui do Itaba, que, se não me engano, é formado por pessoas que, além de ser da saúde, tem várias linhas ideológicas. E aqui mesmo no Brasil, nós tivemos trocas de 2 vezes de ministros. Ministros que odeiam a esquerda, que odeiam o Estado, o Estado bem-estar social, são liberais, estavam tentando fazer a mesma política e foram lixados. Aí vem um presidente que quer assinar receita. Nós temos que respeitar o espaço de cada um. Quem cuida de saúde é o médico. Quem cuida da justiça é o judiciário e os advogados. Então eu não vou entrar no mérito da questão, a questão da saúde, porque nós temos que respeitar a ciência e os médicos. Em relação ao Lula, o Jefferson, eu fiquei triste. Ele teve a hombridade de pedir desculpa. Ele teve a hombridade. Eu gostaria que o Bolsonaro fizesse o mesmo de tudo que ele falou. Mas é isso aí. Bem. Foi um prazer. Agradeço o Avelino pela oportunidade. Jefferson, sério, gostei demais, cara. Ontem os caras ficam falando assim, vai ter briga e tal. Não tem nada disso. Tiro, porrada e vezes bomba. isso. Eu acho que depois, a gente tendo a oportunidade, vamos bater um papo, vamos conversar. Sabe por quê, Jefferson? Nenhum está totalmente certo, nenhum está totalmente errado. É assim que funciona. Então vamos dialogar. Eu acho que é importante a gente estabelecer o diálogo, mas, acima de tudo, estabelecer o respeito. Eu acho que é isso que é válido. Então, um grande abraço para você, Jefferson. Fiquei muito bom com o nosso debate, porque as pessoas acham que debate é briga. É um momento de rever as posições. Avelino, adorei a sua iniciativa. Espero que outros meios de comunicação façam isso e que as pessoas comecem a fazer essa prática
de forma racional, de forma tranquila, respeitosa, tá? Muito obrigado a todos e um bom dia. Muito bem, doutor Jefferson. Fica aí. Agora. Entendeu? Agora é você. Eu que o espaço agradeço, está viu? aberto para poder se despedir. Igual eu disse, nós já estamos com o tempo estourado aqui. Eu tenho uma entrevista daqui a pouquinho que já estava marcada com o... Eu vou ser breve. Mas não, professor, não eu é que isso agradeço. Que eu quero pedir. Eu quero, assim, o espaço é você, o espaço é seu, pode ficar à vontade. Eu que agradeço pelo debate. Eu acho que o que a gente faz na Direita Minas é exatamente isso. A gente polariza o ambiente, realmente. Porque a gente traz aí para a população que não entende de política aquela divergência de separar esquerda e direita. É um conceito muito simples? Para a gente que está no ramo mais acadêmico, a gente sabe que é simples. Mas se não for isso, as pessoas não vão entender. Eu fico muito feliz hoje quando eu chego num supermercado, chego num barzinho, eu chego na minha avó mesmo, vou conversar com a minha avó, e elas estão discutindo política, né? Isso é importante. Há alguns anos atrás a gente não tinha isso, as pessoas tinham aquela ideia de política não se discute, religião não se discute. Pelo contrário, a gente tem que começar a incentivar isso nas pessoas, a trazer a ela um debate igual nós fizemos hoje, cheio de ideias, com respeito, né? Então, cada um trazendo o seu ponto de vista, eu acho isso ótimo. Então, o que a gente consegue fazer na Direita Minas é polarizar o ambiente para trazer o debate público. Existe um estudo, né, um livro, que ele trata aí da janela de Overton, que é um cabo de guerra entre a direita e a esquerda, mas talvez o lado de lá ou o lado de cá, não tem esse conceito específico, né? Então, do lado de cá nós estamos defendendo 100% que não ocorra aborto. Então nós somos totalmente contra o aborto. Do lado de lá as pessoas estão a favor do aborto. E no meio tem uma janela. E essa janela é a opinião pública. Então quem vai decidir, na verdade, não somos nós. É a opinião pública, né? Então a gente tem que convencer, é a opinião pública, o povo que tem que estar ciente disso, é o povo que tem que concordar, porque quem manda são eles, né? Então a gente está aqui trazendo ideias, né? Política é a arte de debater ideias. No final, quem vai escolher aí, quem vai estar certo na parte legal da legislação, o que está bom, o que não está, é a opinião pública. Então, parabéns mais uma vez, Adelino, por esse debate, agradeço muito. E Ituiutaba só tem a ganhar com esse tipo de acontecimento, esse tipo de debate. Muito obrigado, professor Tico. Tá? E vê se para de chamar o Adelino de Avelino, viu? É Adelino. Sou dislexo, cara. Eu sou dislexo. Mas deixa eu te falar, Jefferson. Nós da esquerda, há um engano. Nem todos são a favor de aborto, não. A esquerda nasceu dentro da religião, tá? Mas a gente traz esse contraponto porque tem essa... Sim, tem algumas coisas de divergência. Aquelas piadinhas de internet a gente leva na brincadeira. Olha eu aqui, ó. Robô do Bolsonaro. Eu quero agradecer a audiência de todo Sem mundo medo que de tá ser online feliz. aqui. Vocês dois ficam quietos aí. Não sai da transmissão, não. Quero agradecer a audiência de todo mundo que ficou online com a gente até aqui. A gente vai trazer mais debates assim. O pessoal tá mandando fazer perguntas específicas para o pessoal, mas o debate é dos dois. Eu tô aqui apenas para intermediar, para ver a ideia dos dois. Quando eu for fazer uma entrevista com o Tico ou com o Dr. Jefferson, vocês podem ficar tranquilo que eu pergunto tudo sem a menor compaixão. Então, agradecer a todo mundo que está online com a gente. Esse foi o debate que a gente trouxe. A gente vai trazer mais debates assim. Eu acho que os dois topam. Agradecer a todo mundo. A gente volta daqui a pouquinho com mais entrevistas, tá? Pontão em Foco, tudo em tempo real. Beijo pros dois. Obrigado.